Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a uma das nossas histórias, a uma das histórias que eu já contei no vídeo anterior, que é falando sobre a banda. Você não sabe, eu tive uma banda, meu amigo, eu queria ser um artista gospel, tocando e cantando no meio do mundo, e por isso vamos fazer um vídeo diferente. Hoje estou num cenário diferente, trouxe aqui o meu violão para cantar algumas canções para você entender como é que era naquele tempo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, clica aqui que tem um botãozinho com o nome inscrito, inscreva-se. Você clica que você vai fazer parte dessa família linda e maravilhosa que são os meus inscritos aqui do YouTube. Clica no botão do gostei e deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta que você tem. No finalzinho desse vídeo eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no nosso grupo do WhatsApp, então peço que você assista o vídeo inteiro. Então vamos lá! Como foi que a banda iniciou? A banda se deu início porque, como eu falei pra vocês, eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar guitarra no tempo que eu era do Satanás ainda, no tempo que eu era satanista. Então quando eu aprendi, eu resolvi tocar, que eu queria ser artista, porque desde pequeno que eu queria cantar, só que não tinha quem tocasse pra mim, eu nunca tive a chance de realizar esse sonho. Mas quando eu aprendi a tocar, eu disse, não, eu preciso mostrar. Tinha horas que eu pegava a guitarra, eu ficava tocando do lado de fora de casa, a caixa de som lá dentro em todas as alturas, me amostrando que eu queria tocar, queria aparecer em algum lugar, mas não tinha oportunidade, né? Então eu resolvi criar uma banda. Juntei alguns amigos que eu conhecia que tocavam e fundei essa banda. O nome dessa banda era Banda Fanche. Ai, Thiago, por que esse nome Banda Fanche? Na época, quando a gente fez, o que tava na moda era o Orkut. Então a gente fez uma comunidade com o nome da banda, já pra gente ser a banda original, sabe? A gente fez essa comunidade e ficou mandando o link pra galera, e quando mandava pra um amigo, aparecia o quê? Aparecia pra você digitar uma palavra lá. Eu anotei algumas palavras que apareceram e dessas eu escolhi esse nome Banda Fanche. Procurei o significado e dizia que era admiradores ou adoradores. Eu disse, eu gostei desse nome, viu? As primeiras composições era da época quando eu tava deixando de ser satanista e tava me convertendo. Só que eu falava sobre drogas, falava sobre o governo, metia o pau no governo. Tinha uma que chamava Cidade dos Condenados, que era onde eu falava um pouco assim sobre a nossa situação do nosso país que a gente vive, mas eu não lembro mais dela não. Eu só lembro de um trechinho que era assim, ó. Quer a explicação, cidade dos condenados. Quer a explicação, cidade dos condenados. Parecemos animais no açougue, todos prontos para o abate, só esperando a ordem do presidente, e na verdade é um decadente. Era mais ou menos assim. A gente começou, na verdade, tocando cover. O que é cover, Thiago? É quando você quer ser uma outra banda. Você toca a música deles, né? A gente não tinha músicas escritas por nós mesmos, então a gente tocava a música dos outros. A gente tocava a música do Green Day, tocava a música do Blink-182 e músicas do The Offspring. Meu amigo, só internacional. Agora diga aí, eu cantando inglês, eu não sei falar nem português direito. You wanna be American idiot? You wanna nationalidade new media? É que do the sound of Syria. There's a blood on a motherfucker America. Era tipo isso. Pra vocês terem uma ideia do nosso nível musical, o quanto a gente era tão bom, teve um menino que entrou pra tocar baixo na banda, né? Porque uma banda tem guitarra, tem baixo, tem o cara que canta, que era eu, tocava e cantava, tem bateria e tem o cabo do baixo, né? Aquele som mais grave. Esse menino ensaiou 4 vezes com a gente, uma vez por semana, deu um mês, né, de ensaio. Quando chegou no último dia, no 4º ensaio, foi que ele percebeu que a gente mudava de nota durante a música. Ele tava fazendo tudo uma nota só. Uma das primeiras músicas que eu escrevi, sem ser assim falando de drogas, de governo, essas revoltas todinha, foi uma mais romântica, que eu tinha levado um pé na bunda de uma menina e eu fiquei muito triste. Eu disse, eu vou escrever uma música. Normalmente acontece, sabe? Quando o cara ou leva um chifre ou leva um pé na bunda, aí o cara fica triste, ou vira poeta ou vira cantor, né? Eu virei cantor. E o nome dessa música chama-se Romance Infantil. Eu escrevi ela num momento muito difícil da minha vida e passei a noite toda ensaiando ela. Eu mais um amigo meu, a gente botou as notas nela e foi a noite todinha pra fazer essa música, que era assim, ó. Era apenas um romance infantil. Minha vida sem você era tudo tão vazio. Quando eu te vi eu queria te amar. Quando te conheci já queria namorar. Fui enganado pelo meu coração. Levou um pé na bunda.
ficou apaixonado, enfrentou a solidão. No momento em que pedi para ficar, você não me deu chance nem quis escutar. Você não aceitou, isso me machucou. A ferida foi tão grande que ainda não cicatrizou. Estou doente por não lhe ter, meu remédio é só você. E a qualquer instante posso morrer. Meu amigo, era triste, viu? Um chifre, um pé na bunda, o cabo fica triste que só. Depois de tudo isso, aconteceu que eu me converti, né? Foi justamente no período onde eu me converti. Eu queria assim, depois que eu aceitei Jesus, eu queria falar do amor dele pra todo mundo e tal. E eu conciliei com a música, né? Eu já era músico, tava aprendendo, né? Gostava de música, queria falar de Jesus através de música. Eu comecei a escrever umas músicas onde eu falava de Deus, das minhas experiências com Deus, né? Eu peguei uma música do Green Day na época que eu gostava e eu fiz a minha versão em português, só que sendo cristão, né? Desde sempre foi assim, ninguém nunca ligou pra mim. Foi então que um dia ouvi falar que Deus mandou seu filho pra nos salvar. E o seu nome é Jesus, o Deus vivo que resplandece amor e luz. E o seu nome é Jesus, o Deus vivo que venceu a morte lá na cruz. Só que nessa época, quando eu me converti, eu tava meio que sozinho, não tinha ninguém, não tinha banda, porque o povo era tudo do mundo, tudo da cachaça, tudo das drogas. Aí eu tava meio que sozinho, escrevia as músicas, mas não tinha com quem tocar, não tinha ninguém, não tinha amigos. Aí lembra que eu falei pra vocês que eu era da Assembleia de Deus, tinha uns amigos meus que eu montei uma banda que eles eram da Quadrangular? Pronto, foi nesse momento onde eu conheci eles. Eu conheci primeiro o baixista, o William. Um dia eu tava lá no Lan House, nos computadores, né? Aí ele tava lá com o violão, a gente começou a conversar, eu disse, toca aí uma música e tal. Eles, não, mas a música que eu toco não é a que você gosta. Aí a gente começou a conversar, trocar uma ideia. A gente viu que a gente era verdadeiros amigos. A gente se descobriu assim como pessoas, sabe? Que na verdade o que ele gostava era o que eu gostava. Aí casou certinho nós dois. A gente gostava de umas bandas parecidas, uma música parecida, era muito parecido nós dois. Aí pronto, meu amigo, deu certo. A gente se juntou, ele ia lá pra casa pra gente ensaiar. Eu mostrava algumas músicas que eu tinha pra ele. Ele pegava a música bem facinho que eu tocava, ele tocava baixo e pronto. Afindou ali nós dois já tocando junto. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando elas aceitam Jesus ou quando elas querem conversar com Deus, é ela dizer que não sabe orar. E essa foi uma das dificuldades que eu encontrei. Eu não sabia orar de forma nenhuma. Aí quando foi um dia eu lendo a Bíblia, eu entendi como é que era orar. Aí então eu escrevi uma música que ensinava como orar. Foi a primeira música assim que eu senti assim que foi Deus falando comigo, faça essa música. Aí eu peguei e fiz. Porque tudo que fazemos somos ingratos. Nós não sabemos como agradecer. Só sabemos pedir e reclamar. Mas a quem estamos tentando enganar? Eu não sei
pedir perdão e paz para os nossos irmãos. E principalmente saber agradecer. O quê? Agradecer o quê? O que Deus tem feito por mim e por você. Aí vai pro refrão de novo e pronto. É, meu amigo, Deus foi me usando, foi me mostrando as coisas, eu fui escrevendo uma música e começou a dar certo. Aí o menino do baixo já arrumou um da guitarra pra tocar, que era um que tocava na igreja, já arrumou um baterista e a gente começou a ensaiar, né? Então assim, a primeira formação cristã da banda completa assim, pra gente poder ensaiar de verdade mesmo, foi em 2009, que era o William no baixo, Matheus na bateria, Ives na guitarra e eu tocando guitarra e nos vocais também, né? Aí os meninos também me ajudavam a dividir nos vocais alguns backs, tal, não sei o que, não sei o que. Aí nessa época a gente já não tocava mais cover, a gente não gostava de tocar música dos outros, só tocava as nossas. A gente escrevia nossa música e queria ir pra frente tocando nossa música, né? E a gente começou a tocar em um lugar, que era nos cultos de jovens da nossa igreja, em um evento especial, já colocavam a gente, em um culto evangelístico, colocava a gente pra gente tocar uma ou duas músicas, uma oportunidade, até que surgiu uma oportunidade da gente tocar numa escola, que era o Colégio CAD. Teve um sarau lá, um evento, e um dia algumas bandas, e um dos meninos, que era o William, do baixista, ele estava organizando, estava ajudando a organizar e colocou a gente lá no meio pra gente tocar também. Aí, meu amigo, era uma oportunidade pra gente aparecer, só que eu era muito tímido, muito travado, eu só chegava assim e não dava nem boa noite o povo, pegava o microfone e começava a cantar, tocar, pronto. Tava ali, o show era isso. Não dava boa noite, não dizia nada, não falava nenhum versículo da Bíblia, meu amigo, pro povo. Muito travado, viu? A gente passou mais ou menos com essa formação uns 6 meses, só que aconteceu um problema. Houve alguns desentendimentos dentro da banda. O Ives, que era o da guitarra, passou no concurso público, foi trabalhar no interior, já ficou mais difícil e a gente teve que fazer algumas mudanças. No dia que a gente tocou no colégio, um dos meninos que estava organizando se chamava Geston e ele tocava guitarra. Aí a gente, esse menino toca guitarra legal, hein? Esse menino aí é de Deus, é cristão? É cristão. Vem tocar aqui com a gente. E pronto, a gente arrumou ele para guitarra, veio tocar guitarra com a gente, e um outro colega meu chamado Jonatas veio tocar bateria. O Matheus saiu, o Jonatas veio tocar bateria, só que a gente teve alguns problemas, que era de pegar as músicas que a gente já tinha. Eles tiveram algumas dificuldades e a gente resolveu formular tudo, começar tudo de novo, tipo fazer uma nova banda, só que o mesmo nome. Essa foi justamente a época que eu falei pra vocês, o nosso primeiro show. Não foi esse na escola não, foi um show que já era mais fora, que era um negócio mais organizado, né? E nessa época foi onde eu falei pra vocês que a gente ensaiava na casa do William, do pai dele, que tinha organizado tudo, tinha comprado a bateria. Foi justamente nessa época, quando a gente trocou a formação e a gente começou com força, a gente já tinha um canto pra ensaiar, ficou mais fácil. Uma das primeiras músicas que a gente escreveu chamava-se Por Que Não Me Ouves? Que era Deus falando com a gente, porque ele tanto falava e a gente não dava ouvido à voz dele, né? Quantas vezes eu tentei dizer palavras pra te consolar, mas você nunca me ouviu, nem a mim deu atenção. Preferiu guardar o rancor no coração. Por quantas vezes eu tentei chamar, chamei você por todo lugar, mas você insiste em ser cego e não enxergar, não olhar mais pra mim. Uma outra que a gente escreveu naquela época chamava-se Vivo Pra Ti, que era mais ou menos assim, ó. Também estive ali, esperando por alguém que me fizesse entender, me desse um sentido pra viver. Não era feliz. Por quantas noites eu vaguei, por quantas ruas eu entrei, desisti da liberdade, porque nunca a encontrei. Não era feliz.
amigos, aí com essa nova proposta, com essa nova mudança, essa nova roupagem, tanto de estilo musical quanto visualmente. Tava na época quando uns jovens andavam colorido, vestido meio de restart. Pronto, era nessa época que a gente vivia. A gente começou a puxar para esse lado, um lado mais colorido, sabe? Mais coisado, bem alegre e tal. Pronto, a gente começou a tocar em alguns lugares. Começou a aparecer uns eventos pra gente tocar. A gente tocou num evento chamado Way to Heaven, tinha umas 8 bandas. Depois a gente foi tocar numa cidade vizinha, que era em Extremóis. A gente tocou lá em um festival com algumas bandas. Meu amigo, a gente já chegou lá, tinha tanta da gente, a gente já chegou se sentindo umas estrelas. Tinha camarim, meu amigo, pra gente, a gente entrar no camarim pra comer. Pra vocês terem uma ideia, né? Nessa época a gente até entrevista em rádio deu, amiga. A gente foi para Extremóis para dar uma entrevista para falar sobre o evento que ia acontecer lá. E demos uma palhinha. Por falar nisso, tem até no YouTube, você pode procurar Banda Fanch na rádio em Extremóis que você vai ver. Eu vou até deixar aqui o link para você quiser assistir a entrevista, meu amigo. Você vai ver eu com os dentão desse tamanho assim, ó. A gente começou a tocar em alguns locais e um desses foi uma igreja. Igreja Internacional da Graça de Deus. Em um culto de jovens, a gente conheceu um pessoal lá, entraram em contato com a gente, nos convidaram e justamente nessa igreja, era a igreja que a minha esposa, Thaís, é minha esposa, na época ela era dessa igreja, que foi onde eu conheci ela lá. Ai, Tiago, você vai começar a falar da sua esposa agora, como você conheceu? Não, nesse dia a gente só foi lá, tocou, eu não tive contato nenhum com ela, nem ela comigo, eu nem lembro dela, porque eu era um artista, né? Tem muita gente ali ao meu redor e tal. Ela lembra de mim, mas eu não lembro dela não nesse dia, sabe? Nesse tempo era muito legal. A gente chegou a tocar uma vez em uma casa de reabilitação de drogados. A gente chegou lá, tocou as nossas músicas, não sei nem se eles entenderam, mas enfim, a gente fez um trabalho social, né? Uma coisa engraçada que aconteceu foi que uma vez a gente já teve um dublê de guitarra. Você pode me perguntar: ai, Tiago, o que é isso, um dublê de guitarra, menino? É porque é o seguinte, teve uma época onde o guitarrista, aquele que a gente conheceu na escola, ele saiu também, se afastou da banda. A banda era assim, uma hora entrava gente, outra hora saía gente, tinha muita mudança. Aí era muito difícil a gente ter que ensaiar tudo de novo para passar a mesma coisa para aquele cara, sendo que a gente já sabia tocar, né? Aí a formação tava meio que completa, eu, o baixista e o baterista, já dava pra gente tocar. Só que a gente queria mais uma pessoa, para ficar os 4, como a gente sempre tocou. Aí a gente arrumou um menino, que ele não sabia tocar guitarra de verdade, mas ele tinha uma guitarra e ele era assim, bem aparentado, era até organizado, sabe? Bem organizadinho, que a gente ligava muito pro estilo, sabe? O cabo tinha que ser, além de saber tocar, tinha que ser bonito. Apesar de que a gente não era, mas tinha que o cabo ser bonito. Aí a gente botou ele pra tocar e a gente falou: meu irmão, olha, tu vai estar aqui, tu vai pegar a guitarra, o povo não vai conhecer nossas músicas, tu pega a guitarra e fica só se balançando assim. Aí ele ficou mais ou menos assim, ó. Isso o show inteiro, meus amigos, sem dar uma nota, sem cantar uma letra. Na verdade ele nem conhecia nossas músicas, né? Passou o show inteiro assim, mas depois dessa a gente demitiu ele, né? Porque não dava pra ficar dublando pra sempre. Nessa mesma época a gente fez uma parte de inclusão social. A gente colocou uma mulher pra tocar guitarra com a gente tava desesperado, precisando de um guitarrista. Conhecemos uma menina que também era elegante, era organizada, era estilosa, sabia tocar, não muito, mas sabia. A gente trouxe ela pra tocar com a gente e foi justamente na época quando a gente participou da gravação de um DVD. Ai, Tiago, a gravação de um DVD, cadê esse DVD, menino? Acontece que a gente participou de um concurso de bandas. Aí a gente passou da primeira fase, foi pra final. Quando chegou na final eram 10 bandas. Essas 10 bandas, cada um ia tocar uma música, iria ser gravado um DVD. A gente, foi na época quando a gente trocou de guitarrista, foi essa menina, foi participar da gravação, a gente gravou, só que nunca que eu vi esse DVD. Os caras da produtora sumiram, nunca mais que eu vi. Ainda bem que a inscrição a gente pagou, foi barato, né? Não tinha muito o que se questionar, né? Algumas pessoas disseram que receberam esse DVD, mas eu não conheço ninguém que recebeu, né? Então fica difícil. Eu mesmo queria assistir, né? Eu queria me assistir para ver como é que foi, mas não tem não. Depois disso a gente resolveu dar uma parada na banda, acabou tudo, deu uma morgada, cada um foi pro seu lado, a gente passou muito tempo sem se falar uns com os outros. Depois a gente tentou retomar, que foi eu e o baixista de novo, a gente se juntou, vamos lá, vamos fazer. Minha esposa até conta que um dia a gente juntou nosso salarinho que a gente tinha, que a gente nunca tinha gravado profissionalmente.
A gente juntou o meu salarinho com o salarinho dele ali, juntou. Na época o salário era muito pouco, muito baixo. A gente foi para um estúdio, pagou, a gente passou o dia inteiro para gravar uma música, mas a música ficou bonita, viu? A música chama-se O Meu Melhor. Tá aí na internet, eu vou deixar ela linkada aqui para você assistir também. Ficou muito show e eu quero que você acompanhe, né? Por aqui eu encerro, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Clica no botão do gostei que você vai ajudar demais o nosso canal e deixa aqui nos comentários, você gostou de alguma dessas músicas? Alguma dessas músicas que eu toquei aqui você achou bonito? Deixa aqui nos comentários pra mim e eu vou deixar uma última frase, que é uma frase assim de efeito, uma frase bem organizada, que até eu escrevi, sabe? Pra não ficar feio, pra não ficar um negócio assim que eu gaguejei, a frase é o seguinte: a gente tinha muita vontade de ser famoso, mas faltava maturidade, comprometimento com a palavra de Deus. Por esse motivo não deu certo. Realmente foi isso que aconteceu. A gente queria fazer um negócio, na verdade a gente queria ser famoso. Aí a gente usava desculpa que a gente tava pregando a palavra de Deus, mas faltava muito comprometimento. A gente não lia a Bíblia, a gente não se juntava para fazer um negócio de verdade, ia muito na brincadeira, sabe? Por isso que não deu certo, meus amigos. Então o recado que eu deixo para você é esse. Fica com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, fui!